Gastos, despesas e investimentos. 3 conceitos fundamentais para termos mais consciência do nosso dinheiro. Você sabe qual a diferença entre eles? E quando a gente precisa economizar, em qual é melhor mexer? Hoje, o episódio do Mina de Ouro traz uma convidada super especial para falar sobre esse tema. Ana Leone. Ela é especialista em comportamento financeiro, colunista do Valor Invest e criadora do perfil Dinheiro com Atitude no Instagram. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Finalmente deu certo esse Verdade. bate-papo. Muito bom, muito bom. Muito bom ter você aqui. E Ana, a maioria das pessoas, elas já tentaram fazer uma planilha para acompanhamento de gastos pessoais, ou até baixar um aplicativo para ajudar nesse controle, ou até aquela forma mais tradicional, menos tecnológica, menos moderna, de anotar tudo que gasta. Mas eu sei que tem uma diferença entre gasto e despesa. Conta um pouco pra gente qual é essa diferença. Bom, primeira coisa é que eu sempre falo isso, né, para deixar claro aqui para as pessoas, eu não gosto de ficar anotando as coisas como qualquer pessoa. Acho que é um exercício, primeiro, de disciplina, de você saber para onde vai o seu dinheiro, e não tem jeito, esse é o primeiro passo para a gente começar a se organizar. Mas é uma coisa difícil mesmo. Primeiro, porque ela requer detalhe, e às vezes é aí que, né, são nos detalhes que a gente tem vários desperdícios que a gente não percebe. Por outro lado, independente da forma como você escolhe para organizar esses gastos, seja de uma maneira mais analógica, né, que as pessoas gostam daquela agenda, velha e boa agenda, seja aplicativo, seja uma planilha, é um exercício importante para a gente ter um mapa de controle para saber onde está indo o nosso dinheiro. E aí o ideal é a gente conseguir fazer essa categorização de conceitos para a gente entender onde a gente tem mais espaço para mexer. A despesa é aquilo que a gente faz para a gente se manter. Então a gente tem várias despesas, tanto é que a gente fala, como é que estão as despesas de casa, então se a gente, né, parar para olhar, intuitivamente a gente usa essa palavra de uma maneira muito corriqueira. Então, é tudo aquilo que você precisa para se manter. Você tem a despesa com aluguel, você tem despesa com alimentação, você tem despesa com vestuário. Então, são aquelas coisas necessárias para você se manter. Existem os gastos, né, que a gente pode colocar isso em outra categoria. Se a gente olhar na semântica, pode parecer o mesmo significado, mas quando a gente está falando da organização financeira, é importante a gente fazer essa divisão. O gasto é aquilo que você tem, que são aquelas coisas que não necessariamente vão te trazer algum benefício ou algum bem-estar. Então, você tem gasto, por exemplo, com coisas que não vão te agregar em nada. Eu gasto pra caramba dinheiro comendo fora de casa, por exemplo. Ou eu tenho um gasto de dinheiro tendo 10 canais de assinatura de filmes né, no meu orçamento. Você pode ter, por exemplo, esse caso das assinaturas, você pode ter isso como uma despesa, poxa, eu tenho lá 2, 3 canais de assinatura. Agora, se você tem 10, isso já é um gasto desnecessário. Então, quando a gente consegue olhar esses dois conceitos de uma maneira diferente, a gente entende o que é aquilo que é essencial, necessário para a gente viver, e a gente precisa ter despesas para que a gente consiga se manter. Por outro lado, existem gastos que podem ser cortados. Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o seguinte, muitas vezes a gente acha que quando a gente precisa equilibrar o orçamento, ou seja, a gente eliminar os excessos, por incrível que pareça, a minha recomendação é sempre olhar as despesas. Por quê? Porque, em geral, as despesas são aquelas coisas, como você precisa delas para se manter, você acaba não prestando muito atenção e é nelas, muitas vezes, que existem os desperdícios. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem, por exemplo, uma assinatura, um pacote de dados, uma assinatura de pacote de dados. E aí você já está com aquilo pagando, você precisa daquilo, é uma coisa necessária, seja para o trabalho, seja para o lazer. Hoje a gente não vive sem isso, porém você não se atenta de que talvez você pudesse ter um contrato melhor, com mais dados e pagando menos. Isso acontece com um pacote de celular, por exemplo. Às vezes você está lá com um pacote, está dentro das suas despesas, você consegue pagar e você não para olhar que aquilo tem um excesso que você poderia cortar.
Então, muitas vezes, a gente acha que tem que cortar daquelas coisas que mais nos dão prazer, e aí não é muito sustentável, porque você vai deixar de fazer aquelas coisas que você mais gosta, como numa dieta radical, você corta o doce de uma vez, você sabe que você não vai aguentar muito tempo. Mas quando você consegue, de repente, equilibrar toda a sua alimentação, você vai ter espaço para comer o seu doce de vez em quando. E por isso que a gente fala tanto em despesas fixas. Existe alguma despesa que não seja fixa? Então, as despesas fixas são aquelas que estão ali, né, no teu orçamento, que recorrentemente elas existem e elas têm um valor fixo. E elas podem, né, esse valor variar de tempos em tempos, mas existem as variáveis. O supermercado, por exemplo, você sempre tem, elas são despesas recorrentes, mas elas são variáveis porque elas dependem, né, um mês você pode gastar mais, outro mês gastar menos. Então, esse conceito também é importante, porque se a gente coloca tudo num balaio só, a gente não sabe onde está o problema ou a gente não vê onde está a oportunidade. Então, primeira coisa, né, que eu acho que a gente falou desse conceito de despesa e gasto. A segunda coisa é nas despesas, aí, como você disse, fazer uma classificação. Eu gosto da classificação das fixas, variáveis, das sazonais e daquelas que nos dão prazer, aquelas desejáveis, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, as fixas são aquelas coisas, de novo, que estão ali para te manter, então aluguel, escola, mensalidades, coisas que são fixas, recorrentes e que elas têm um valor que varia muito pouco de um período para o outro. As variáveis são aquelas que também são recorrentes e elas podem variar, como eu falei no caso do supermercado, às vezes uma conta de luz, né? Um mês você pode ter um valor super alto, o outro você pode ter um valor menor, mas o preço vai variando apesar de existir a recorrência. As sazonais são aquelas que elas acontecem, né, com frequência, mas é uma frequência talvez mais espaçada. É o caso, por exemplo, dos seguros. Então, se você tem seguro de automóvel, acontece uma vez por ano. Impostos, IPVU, IPTA, IPTU, IPVA, que também acontece uma vez por ano, matrícula de escola, material escolar. São despesas que elas vão acontecer, mas elas acontecem em determinado período. Então, não é sempre, mas do ponto de vista de planejamento, é legal você já ter essas despesas no radar, porque você sabe que elas vão acontecer em algum momento da tua vida. E aquelas que são desejáveis, porque a gente também não pode pensar que o dinheiro serve só para a gente pagar as contas, para aquelas coisas que a gente precisa, para pagar essas despesas que são sazonais, ou seja, que acontecem de tempos em tempos, a gente precisa do dinheiro para nos dar prazer também. Então, são coisas que você queira comprar, de vestuário, maquiagem, eletrônicos, coisas que são prazerosas, né? Sair, viajar, comer fora de casa. Então, em linhas gerais, são as despesas que a gente deseja, que nos dão prazer e que também são importantes. Elas não podem ser negligenciadas quando a gente está fazendo essa organização de orçamento. E, de novo, né, indo contra o senso comum, a gente sempre acha que é ali que a gente tem que cortar. Não, vou parar de viajar, vou parar de comer fora de casa. Talvez diminua a frequência, né, se diminuir a frequência já seja um caminho para organizar o orçamento. Então, se você pedir a comida 3 vezes né, na semana, peça uma vez na semana. Se você ir ao cinema uma vez por semana, vá a cada 15 dias e opte por assistir filmes em casa. São aquelas despesas que podem ser substituídas por alguma coisa que, do ponto de vista de prazer e de satisfação, terá o mesmo efeito, só que com um orçamento um pouco mais organizado. E o que você disse mesmo, né? A gente tende a focar nessas despesas nas que a gente gostaria de ter para que corte, né? Então a gente foca nela e a gente não percebe esse outro lado emocional que também é super afetado. Muito interessante essa forma de dividir aí as despesas. E Ana, de acordo com dados da Ambima em 2021, menos de 1/3 dos brasileiros conseguiu economizar. Daqueles que conseguiu, 38% aplicaram o dinheiro em produtos financeiros. Quando a gente fala em investir, a gente tem que associar somente a produtos financeiros ou tem mais coisas que a gente consegue colocar nessa caixinha de investimentos? Então, é interessante essa pesquisa, que ela mostra justamente isso. Investimento, para as pessoas, ela tem um significado mais amplo.
E quando a gente olha essa pesquisa da Ambima, o raio-x do investidor, a gente percebe um pouco esse conceito ali nas estatísticas, e existe uma outra pesquisa da Ambima que mostra que as pessoas entendem investimento de uma maneira mais ampla. Investimento para as pessoas é tudo aquilo que elas fazem hoje com o objetivo de ter um retorno no futuro. Então, o que pode ser? Pode ser desde um equipamento novo para um trabalho, né? Se você é fotógrafo, se você trabalha com filme, por exemplo, você tem um equipamento novo, é um investimento para o teu negócio. Investir num negócio novo, investir na educação da própria carreira, né? Você aprender uma habilidade nova ou você aprofundar seus conhecimentos, isso são investimentos que as pessoas entendem que elas estão fazendo agora no presente e que elas vão ter um retorno no futuro. Muitas pessoas acreditam que comprar um imóvel é um investimento, para algumas pessoas, a depender, é mesmo, né? As pessoas às vezes compram um imóvel para ter uma renda, seja um imóvel residencial ou um imóvel comercial. Tem pessoas que entendem que comprar um carro é um investimento. Independente do que as pessoas entendam como investimento ou não, e que a gente tem que acolher isso, entender, não dá para dizer, não, está errado, está certo, entender os conceitos novamente. Então, quando uma pessoa está investindo ali no próprio negócio, é um investimento de fato se aquilo voltar para ela, tiver algum retorno objetivo, a ampliação do negócio, mais clientes, mais vendas. Se a pessoa compra um imóvel, não é o imóvel que ela mora, é o imóvel que ela comprou para alugar, se ela vai ter uma renda com aquilo, aquilo é visto como investimento. Agora, o imóvel que ela mora não necessariamente é um investimento. Então, é entender que a gente tem outras formas de investir, mas que somente o investimento financeiro vai dar às pessoas a tranquilidade que elas querem, para uma emergência, para uma eventualidade, para uma aposentadoria tranquila, para a realização de sonhos que sejam sonhos futuros, uma viagem, a compra de um imóvel, a compra de um automóvel, a reforma da casa. A partir, né, do investimento financeiro que aí sim ela vai conseguir concretizar esse tipo de objetivo. Perfeito. E ainda de acordo com os dados da Ambima, com esse objetivo de economizar, 44% da população brasileira diminuiu gastos, 21% evitou compras desnecessárias e 18% conseguiu controlar as despesas, né? E quando a gente pensa em economizar dinheiro, qual que é a maneira? Existe alguma forma eficaz? Para mim é materializar para que você quer o dinheiro. Assim, eu sou uma pessoa muito concreta e pela minha experiência, minha interação com as pessoas, mostra que esse é um bom caminho para boa parte das pessoas. Ou seja, quando você faz alguma coisa sem saber o resultado que você quer, é muito difícil você saber o esforço que você precisará empenhar para aquilo se concretizar. De novo, sei lá, você quer mudar a sua alimentação, você quer fazer uma dieta, você precisa estabelecer uma meta ou criar algo objetivo para você entender onde você quer chegar. Tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Você quer você quer mudar a sua alimentação, qual é o objetivo? O objetivo é mais saúde, mais qualidade de vida, você quer reduzir peso, você quer ganhar massa, tem vários objetivos. E para cada objetivo, você vai ter que ter um esforço e uma estratégia diferente. Para economizar, para mim é a mesma coisa. As pessoas me perguntam muito, quanto eu devo economizar? 10%, 20%? Não sei, depende. Pode ser que 80% do que você economizar não seja o suficiente para atingir o objetivo que você quer. E aí você tem dois caminhos, ou você aumenta o seu esforço ou você alinha a sua expectativa. Então, para mim é muito claro que precisa definir um objetivo. Então, você quer fazer uma viagem? Dê vida a essa viagem. Você quer ir para onde? Eu quero viajar. Você pode querer dar a volta ao mundo ou você pode querer ir para o interior da cidade que você mora. Você vai ter esforço diferente e você vai realizar aquilo em tempos diferentes. Então, você quer fazer uma viagem? Quando você quer fazer essa viagem? Para onde? Pesquise o valor da passagem aérea, se você vai de carro, pesquise como chegar lá, quanto tempo você quer ficar, quais hotéis que você vai se hospedar. Isso vai fazer com que você materialize esse seu objetivo e entenda qual o esforço que você precisa para ele. E mais do que isso, e que aí tem uma coisa da experimentação, no caso da viagem ou qualquer outro objetivo que a gente tenha, quando a gente está no processo de planejamento, a gente já está vivenciando aquilo. E o nosso cérebro já experimenta
a concretização daquilo. Eu tenho uma vez eu fiz um post na minha rede social e eu falo justamente isso. Você quer uma dívida ou um projeto? Uma dívida, você pode abreviar, você pode viajar na semana que vem. Você pega um empréstimo, vai, viaja, você foi, curtiu, quando você voltou, você está com a dívida. E aí você parcela e faz aí todo o caminho, paga a sua viagem. Ou você quer um projeto, poxa, eu quero viajar daqui 2 meses, eu vou começar a planejar agora e você já vai vivendo aquele projeto. A sensação de satisfação é até maior e você não vê o esforço que você precisa para realizar aquilo como sendo algo ruim ou que seja penoso, porque aquele processo ele tem um outro significado. Então, seja para comprar um imóvel, seja para fazer uma viagem, trocar de carro, fazer uma reforma, estudar fora, quanto mais concreto for o seu objetivo, melhor vai ser essa disputa entre você ter que abrir mão de alguma coisa que você precisa fazer no presente para realizar isso lá no futuro. Por exemplo, né? A gente sempre tende a se render aos prazeres do curto prazo. É assim que a gente, né, foi constituído. Então, imagina só, você está ali pensando que você precisa economizar para alguma coisa e você não sabe exatamente o que você quer. Aí vem um amigo seu e fala assim, vamos viajar no final de semana? Você fala, ai, vamos, né, gente? Ai, tô precisando, cansado, tô trabalhando demais, vou viajar. Agora, se o seu objetivo é fazer uma viagem, sei lá, você quer ir viajar para o Canadá para ficar 1 mês estudando ou passeando pelo país. Se você receber esse convite, você vai pensar, poxa, mas eu quero tanto fazer essa viagem, eu tenho um sonho de conhecer o Canadá, vai ser uma experiência super bacana. Poxa, quer saber? Olha, vai lá, viaja por mim, aproveite seu final de semana, mas eu vou pegar esse dinheiro e esperar, porque a minha viagem eu estou quase conseguindo e estou quase chegando lá no Canadá. Você consegue fazer com que a disputa seja mais leal entre o que você abrir mão do que você deixa de fazer no presente, porque você sabe que também vai ser prazeroso aquilo que você vai fazer no futuro. A gente evita um pouco aquele eu mereço, né? Ah, não, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Porque a gente tem um objetivo maior por trás. Isso. Então a gente não se sabota. E quando você dá vida a isso, é muito legal. Né? Porque você também está concretizando um objetivo. Não é um desprazer. E aí, conforme até você vai conseguindo fazer com que aquilo se torne real, o interessante é que você até vai fazer algumas concessões no curto prazo. E tudo bem, porque a tua estratégia, né, o teu objetivo, o teu planejamento está muito organizado para você concretizar isso lá na frente, mas também usar o dinheiro no presente. Porque eu também sempre falo, o dinheiro é feito para usar. Só que não tudo de uma vez e nem qualquer coisa. E quando a gente precisa reduzir gastos, existe alguma dica para a gente conseguir reduzir? Olha, existem os gastos escondidos. Aquelas coisas que são mais evidentes, a gente percebe rapidamente e a gente entende que aquilo é um exagero. Mas os gastos escondidos são os mais perigosos. Porque a gente não se atenta. É como o vazamento, né? O vazamento de água vai ali aos pouquinhos você não percebe, quando você vê o teto cair na sua cabeça. Quando a gente está falando de despesas, às vezes é isso, as pequenas despesas a gente não para olhar. Quando o teto cai na nossa cabeça, a gente viu, poxa, aqui tem uma despesa, eu vou precisar, né, vou ter que arrumar, né, o gasto aqui vai ter que ser imediato, porque foi aparente aquela emergência e você vai precisar tirar dinheiro de algum lugar para consertar aquilo. Por outro lado, quando são pequenos gastos, às vezes a gente não repara. Por exemplo, o comer fora de casa com muita frequência, às vezes é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você vê durante a semana, eu, por exemplo, né, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, sempre fui executiva, eu comia muito fora de casa. Impressionante como hoje em dia, que eu trabalho de casa, o quanto eu economizei não comendo fora de casa com tanta frequência. E era uma coisa que já fazia parte do meu orçamento. Por quê? Porque cotidianamente eu tinha que sair para almoçar. Eu passei a levar muito mais marmita, além de comer melhor, era uma economia. Mas era uma coisa que, assim, a minha renda cobria, era frequente e eu não parava para olhar o quanto aquilo pode representar no meu orçamento.
Então, a minha dica é olhar aquelas coisas que são recorrentes. Então, sempre renegocie os seus contratos, seja o contrato de aluguel, seja o contrato de assinaturas, reveja coisas no supermercado, às vezes tem produtos que são mais em conta, tenham marcas que possam substituir e que não perca a qualidade, mas deixe sempre um espaço para aquelas coisas que te dão prazer, porque dessa forma você vai ter aí a força de vontade ou aquela forcinha mesmo, sabe, que a gente precisa para não desistir. E sempre olhar aquelas coisas que são mais óbvias, porque elas estão ali, a gente não percebe e ali às vezes que tem um espaço bom para cortar. Ana, nosso papo chegou ao fim. Queria agradecer a tua presença, foi uma delícia, muito bom ter você aqui, viu? Obrigada, Gabi, obrigada, pessoal. Foi ótimo aí o papo. Prestem atenção nos detalhes, porque como dizem por aí, né, o diabo mora nos detalhes. E se você quer saber mais, aqui embaixo eu tenho o QR Code para você baixar o app e ficar sempre antenada quando o assunto é investimentos. Até a próxima!